Meu nome é Virlande Lopes e vim trazer para vocês um pouco sobre a luz da Palavra de Deus. Mas afinal, o que a Bíblia fala sobre os acontecimentos finais que antecederiam a volta de Jesus? E quais são as profecias que Jesus falou para os discípulos em Mateus capítulo 24? Fique nesse vídeo e você saberá todas as profecias que já se cumpriu e que irão se cumprir ainda aqui na Terra, para os tempos finais que estamos vivendo. Mal entremos em 2020 e já nos deparamos com o coronavírus, infectando milhões de pessoas e dizimando mais de 600 mil vidas, e ainda está matando muitas pessoas. E além do coronavírus infectar milhões de pessoas fisicamente, a Covid-19 também está infectando as pessoas emocionalmente e espiritualmente, onde as pessoas estão entrando em depressão e levando ao suicídio. E com a Covid-19 ainda em alta, nos sobreveio também as vespas assassinas, dizimando todas as abelhas do nosso ecossistema, e logo após vieram os gafanhotos devoradores, destruindo todos os nossos alimentos. E o que Jesus falou para os discípulos há 2000 anos atrás, quando esteve aqui na Terra, com o objetivo de salvar a humanidade. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 3 até o versículo 14, tem como título o princípio das dores. A narrativa fala que Jesus estava no Monte das Oliveiras, pregando para uma multidão de pessoas. Quando os discípulos se aproximaram perto de Jesus e perguntaram para ele, em particular: Jesus, dize para nós quando sucederão os eventos finais antes da tua vinda aqui na terra? E Jesus, no versículo 4, antes de Jesus falar a respeito dos acontecimentos finais, Jesus fez um convite especial para os discípulos e para a multidão de pessoas que estavam ali acompanhando Jesus e ouvindo a sua palavra. No versículo 4, Jesus diz assim: vinde que ninguém vos engane. A palavra engane deriva de engano. Engano está associado com a mentira. E sabemos que Jesus é a verdade, como diz em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, vinde que ninguém vos engane, Jesus está dizendo que do lado dele vai estar a verdade. E o conselho que Jesus deu para os discípulos, para a multidão que lhe ouvia, era para que eles não viessem ficar assustados com os acontecimentos futuros que sobreviriam. Então, Jesus, ele faz esse convite, vinde que ninguém vos engane, porque quando nós estamos nos caminhos de Deus, porque quando nós estamos na presença de Deus, as coisas em nossa vida mudam, porque a ausência de Deus em nossas vidas, nós somos as pessoas mais frustradas, nós somos as pessoas mais infelizes e vazias do planeta Terra. E quando Jesus fez o apelo para aquelas pessoas, Jesus percebeu no rosto e no coração delas a incerteza, a dúvida com relação ao futuro. Mas o que realmente os discípulos e a multidão necessitava era ter uma dependência de Deus. Assim como nos dias de hoje, as pessoas precisam ter essa necessidade, essa dependência do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o convite de Jesus, ele é feito hoje para mim e para você e para toda a humanidade, para que venhamos nos prostrar diante de um único Deus, para que venhamos prestar culto, obediência e fazer a sua vontade. E a primeira profecia de Jesus, de Mateus capítulo 24, está no versículo 5, que Jesus diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já ouviu falar no Ire Cristo, que se dizia ser Jesus, o Filho de Deus? Alguns anos atrás, ele deu muitas entrevistas em rede nacional, dizendo ser o Filho de Deus. Naquela época, ele conseguiu enganar muitas pessoas, pessoas que ainda não tinham conhecimento da palavra de Deus, como nos dias de hoje. Hoje, a palavra de Deus tem se expandido pelas redes virtuais de comunicação. E hoje, todo esse engano, toda essa façanha de dizer que ele era o Filho de Deus, isso caiu-se por terra, porque o Evangelho se expandiu pelas redes virtuais de comunicação e o conhecimento da palavra de Deus chegou a muitas pessoas. E esse engano caiu-se por terra, porque é apenas um falso Cristo se dizendo ser o Filho de Deus. No versículo 6, Jesus fala de outra profecia que se cumpriu: guerras e rumores de guerras.
Em 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra global centrada nos países da Europa e morreram mais de 20 a 30 milhões de pessoas. Essa guerra durou cerca de 4 anos e após 21 anos depois aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito militar global que deu início em 1º de setembro de 1939 e terminou em 2 de setembro de 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, e morreram mais de 70 a 85 milhões de pessoas, que nessa época representava 3% da população mundial de 1940. A Segunda Guerra Mundial foi a guerra mais mortal da história moderna, que durou cerca de 6 anos. Ambas as guerras dizimaram mais de 90 a 115 milhões de pessoas. Cerca de 2.500 pessoas por dia teriam morrido nas guerras, quer dizer, mais de 100 pessoas por hora, o dia inteiro, por um período de 10 anos, juntando as duas guerras. Agora, você pode imaginar o pesar e a dor que isso deve ter causado aos milhões de parentes e amigos dos que perderam a vida? E foi terrível e atemorizante e sofrido para aquelas pessoas que conviveram, que viveram em tempos de guerras. No versículo 7, Jesus fala de 3 profecias que já se cumpriu e está se cumprindo. Nação contra nação, reino contra reino, fome e terremotos em vários lugares. A profecia de nação contra nação e reino contra reino já se cumpriu e continua se cumprindo, na medida que os países eles entram em confronto um com o outro, por uma questão de interesse de território, constituições, leis e economia. E se possível for, eles até fazem guerra para estar em um nível de poder superior. E no mesmo versículo, Jesus fala sobre a profecia da fome, que futuramente iria atingir uma parte da população. E nos dias atuais que estamos vivendo, hoje, muitas pessoas acabam padecendo, acabam morrendo da fome. Apesar da grande produção de alimentos no mundo, um dos aspectos que caracteriza os últimos dias é a escassez de alimentos. Segundo os pesquisadores, nos últimos 30 anos, o aumento na produção de alimentos ultrapassou o aumento da população. No entanto, em grandes regiões do mundo, faltam alimentos porque muitos não têm terra suficiente para plantar ou dinheiro para comprar comida. Nos países em desenvolvimento, cerca de 1,2 bilhão de pessoas vivem com $1 por dia ou menos do que isso. Nessas, mais ou menos 820 milhões sofrem de fome. De acordo com a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a desnutrição é uma das causas principais da morte de mais de 5 milhões de crianças por ano. E o que se pode dizer a respeito dos preditos terremotos profetizados por Jesus aqui no versículo 7? Segundo o Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, desde 1990, a média de terremotos foram suficientemente grandes para destruir 17 prédios por ano. E os terremotos dizimaram centenas de milhares de vidas nos últimos 100 anos. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, fala sobre a profecia das epidemias. A medicina nunca esteve tão desenvolvida como hoje em dia. Ainda assim, doenças antigas e novas continuam a asolar a humanidade. Jesus fala da profecia das epidemias, dos vírus, e hoje nós estamos presenciando essa profecia que Jesus, há 2.000 anos atrás, já tinha falado para o discípulo que iria acontecer. Mas só lembrando que o vírus, o coronavírus que nós estamos passando, que nós estamos sofrendo, que muitas pessoas estão morrendo, não é um vírus que ele veio do nada, mas sim que teve uma consequência. E a consequência foi a ingestão de alimentos proibidos, que não se podia comer. E a consequência desses alimentos ingeridos pelos chineses nos trouxe coronavírus. Então, é por uma questão de hábito que nós estamos passando por essa pandemia. A profecia que Jesus falou há 2.000 anos atrás está se cumprindo em nós. Sim, está se cumprindo. Mas também poderia não estar se cumprindo dessa forma se muitas pessoas não comessem alimentos que Deus não permitiu.
No versículo 9 diz assim: então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados por causa do meu nome. Essa profecia, ela se cumpriu logo após o regresso de Jesus ao céu. Jesus, ele veio aqui na terra com o objetivo de salvar a humanidade, com a morte de cruz. E Jesus morreu na cruz, cumpriu seu objetivo e subiu aos céus. Após Jesus subir aos céus, Jesus mandou o Consolador, o Espírito Santo. Dali em diante, no capítulo 2 de Atos, a gente vai ver a igreja primitiva agora expandindo o Evangelho, professando agora o nome de Jesus. E quando os discípulos começaram agora a falar do nome de Jesus para as pessoas, muitas pessoas se converteram. Outras começaram agora a ter ódio dos discípulos e das pessoas que se convertiam ali ao cristianismo. Então, dali em diante, começou uma grande perseguição dos romanos para com os cristãos. E ali a gente vê que houve muitos mártires. Por exemplo, Estevão foi apedrejado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi morto a fio de espada e quase todos os discípulos foram martirizados, com uma exceção de João. João teve uma morte normal. Mas dali em diante, os cristãos agora passaram a ter uma grande perseguição. E até nos dias de hoje. A gente vê que hoje em dia, na Bolívia, e assim como nos outros países, não pode se falar o nome de Jesus. No versículo 10 diz assim: e nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Hoje em dia não é diferente, em que a maldade no coração das pessoas só tem aumentado, enquanto que o amor tem diminuído. Que as pessoas estão mais invejosas, egoístas, avarentas, caluniadoras, odiosas, perversas e que perderam o senso moral do caráter e da personalidade. E que infelizmente não tem mais amor com seu próximo. E tudo isso é a ausência de Deus na humanidade. E no versículo 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E essa profecia que Jesus falou tem se cumprindo em alta dentro do cristianismo e assim dentro de muitas outras religiões, em que esses falsos profetas, eles tiram vantagem de pessoas devotas e pessoas fiéis a Deus e acabam prometendo em nome de Deus curar, fazer milagres, profetizar na vida das pessoas em troca de ganhos financeiros. E como ter um discernimento de um falso profeta e um verdadeiro profeta de Deus? Primeiramente, para se saber se um profeta é falso ou verdadeiro, você tem que observar se esse profeta ele observa as Escrituras. Se ele acrescentar algo, ou subtrair, ou seja, tirar algo das Sagradas Escrituras, esse de fato é um falso profeta. E se esse profeta ele contradiz o que a Bíblia fala, esse de fato é um falso profeta. E se esse profeta ele profetiza na sua vida com revelação divina, mas de fato isso não vem acontecer na sua vida, infelizmente esse é um falso profeta. O verdadeiro profeta é aquele que tem um testemunho de Jesus e guarda os seus mandamentos. É aquele que pratica o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O verdadeiro profeta é aquele que não acredita em fábulas e predestinações humanas. No versículo 12 diz assim: pois se multiplicar a iniquidade e o amor se esfriará de quase todo. Essa profecia ela tem se cumprido pervertidamente no coração dos seres humanos. Essa profecia se cumpre mais ou menos assim: quando a iniquidade aumenta, o amor diminui. Então, quando o indivíduo comete o homicídio, pratica a avareza, a desonestidade, o egoísmo, esses indivíduos estão contribuindo com seus atos e atitudes negativamente para que a iniquidade se multiplique e o amor venha a diminuir. Se todas as famílias tomassem uma decisão de ser orientada pela palavra de Deus, não haveria tanta iniquidade e o amor se expandiria cada dia mais. E com esse propósito de seguirmos a Bíblia como orientação para os nossos caminhos e Deus como nosso Pai, nós não teríamos tanta iniquidade, nós não teríamos criminalidade, nós não teríamos violência, sofrimento, injustiça e tudo aquilo que é iníquo, que faz parte do mal. E o amor se multiplicaria ao invés da iniquidade, porque a palavra de Deus, ela ensina a respeitar, ela ensina a educar, ela ensina a amar. No versículo 13, Jesus nos dá uma promessa, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meu amigo, se você se direcionar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dele, sendo uma pessoa dependente dele e ser guiado por ele em obediência,
guardando seus mandamentos e perseverar na fé até a volta dele, eu e você ganharemos um galardão que está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que têm a fé e o testemunho de Jesus. E no versículo 14 diz assim: será pregado o evangelho por todas as nações, então virá o fim. Nesse caso, a volta de Jesus só acontecerá quando o evangelho de Deus ser anunciado por todas as nações, por todos os países, para toda a humanidade, para as 7 bilhões de pessoas desse planeta. Elas têm que conhecer o verdadeiro Deus, o Deus poderoso, e assim chegará o fim. E assim Jesus voltará pela segunda vez aqui na terra para buscar aqueles que estão preparados e aguardam sua volta, desde Adão até nos dias atuais. E todas as profecias que eu citei aqui, profetizadas por Jesus em Mateus capítulo 24, elas se cumpriram e estão se cumprindo nos nossos dias atuais. E quais as profecias que ainda faltam se cumprir? Está lá em Apocalipse capítulo 9, que fala a respeito sobre a quinta trombeta, e Apocalipse capítulo 15 e 16, que fala sobre os 7 flagelos, ou seja, as 7 últimas pragas que irão ser derramadas aqui na terra e atingirá a humanidade. Só lembrando que as últimas 7 pragas, ela não atingirá toda a humanidade. Existirá um povo exclusivo que não serão atingidos pelas essas pragas. Aquelas pessoas que mantiveram um relacionamento de obediência e fizeram a vontade de Deus. Ao contrário dessas pessoas que não têm um relacionamento com Deus e não fazem a sua vontade e não lhe obedecem, essas pessoas infelizmente serão atormentadas por essas últimas 7 pragas que futuramente irá se cumprir aqui na terra. No capítulo 15 de Apocalipse, descreve essas últimas 7 pragas como as mais terríveis de todos os tempos. Obviamente que o coronavírus não é uma dessas pragas, mas é apenas uma gota ou miniatura do que vem pela frente. Não há dúvida sobre os eventos finais da segunda vinda de Jesus. O fim do sistema mundial de Satanás está próximo. Aqueles que desprezam as evidências de que estamos nos últimos dias serão pegos de surpresa quando vier o fim. Mas aqueles que não têm dúvida e aguardam a vinda de Jesus estarão preparados para aquele grande dia. E se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.